Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 13, Ação e Reação, nome do livro. Então, ainda nos encontramos no capítulo número 1. Então aqui, encerrando esse comentário, Druso ele disse assim: antes de reencarnar, que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. Olha só, desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. Veja bem, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que nas regiões umbralina, nas trevas, existe aqueles que se denominam chefes das trevas, chefe de regiões de sofrimento, chefe de algumas cidades nas trevas. Nas obras de André Luiz trata muito bem a respeito desse assunto. Então, Druso está dizendo aqui, desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região, nas regiões umbralinas, com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas, continua ele, as criaturas perversas as criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. Olha só, aqui se deixam, prender por largos anos. Gente, isso é muito interessante. Quantos bilhões de espíritos, nesse exato momento que aqui estamos conversando, quantos bilhões de espíritos nesse exato momento, nestas condições se encontram? Escravos, cobaias, enfim, sofrendo horrores, presos a esse período de ilusão, de fantasia, presos a esse estado de ignorância. E as almas transviadas na delinquência e no vício. Olha só. E as almas transviadas na delinquência e no vício. Eu disse no princípio desse livro, temos
né, praticamente dito que esse livro nos representa ação e reação. Ele nos representa aqui na Terra. Esse livro, ele não passa de um código, não passa-se de um roteiro, onde nós nos encontramos aqui no mundo de expiação e de provas. E comentando isso, esses dias nos vídeos, um amigo meu, ele me questionou a respeito. Aí eu disse para ele: me aponte onde você naquele livro não se encontra e onde eu não me encontro. Nós nos encontramos aqui. Esse livro, Ação e Reação, é a história nossa na condição de provas e expiações, na condição de humanidade aqui na Terra. Porque está em nós o céu e o inferno. Está em nós as colônias espirituais do bem, como está em nós as regiões umbralinas, as regiões das trevas. Dependendo exclusivamente de nós, para onde desejamos ir ao deixar aqui no corpo físico quando desencarnarmos o corpo para trás. Está em nós decidir aqui. Nós estamos aqui no corpo físico 24 horas com esta opção de escolha. Nós temos uma opção. Nós não temos duas opções. Só existe uma opção. Luiz, existe duas opções? Não. Em se tratando dos desígnios de Deus, só existe uma escolha. E qual é essa escolha? É óbvio que é o caminho da luz, pois aquele que escolhe o caminho das trevas, ele atrasa, ele retarda um pouco mais o teu progresso. Porque é preciso entender por que estamos dizendo que existe só um caminho. Porque, na verdade, só um caminho leva a Deus. Só um caminho. O do amor, o da benevolência, da indulgência, da paciência, da resignação, da aceitação. Só aquele caminho da transformação moral íntima. Esse caminho, ele é eterno. O outro caminho, ele é perecível, ilusório, mentiroso, fantasioso. A pessoa se esbalda ali, a pessoa
goza a vida, desfruta tudo que ele acha que ele tem direito. Ele acha, mas ele não tem direito. Porque Jesus mesmo nos disse: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas nem tudo nos convém. Então é preciso entender. Eu posso chegar próximo a um precipício de um cânion, por exemplo. Eu posso chegar próximo ao precipício, mas não me convém pular lá de cima. Porque existe o efeito de causa. Toda causa gera um efeito. Todo efeito proveniente de uma causa. Então é só analisar com os olhos da alma, com bom senso. Então não existe dois caminhos, existe um só caminho. Não, Luiz, você está equivocado, existe dois caminhos. Existe o caminho da direita e o da esquerda. Não, eu vou te dizer uma coisa. Não existe o caminho da direita e nem o da esquerda. Existe o caminho reto que nos leva a Deus. Esquerda e direita, isso são termos. Porque no universo eterno, que não teve princípio, não tem meio e não tem fim, nós não sabemos que lado encontra-se o direito e o esquerdo. Pois nós só sabemos quando vai para a esquerda ou para a direita, quando limitadamente nos encontramos em determinado ambiente que você vê uma porta do teu lado esquerdo e do teu lado direito visualmente. Mas se tratando de eternidade, o único caminho é o que leva a Deus. O outro caminho é ilusório, é fantasia. Esse é o caminho da perdição. Por incrível que pareça, pois 99% da humanidade optam pelo caminho da perdição. Porque parece que é mais gostoso prostituir, parece que é gostoso cobiçar, desejar, parece que é gostoso matar, roubar, furtar. Parece que tudo que não presta é mais gostoso. Não é verdade? Parece que tudo que é proibido é gostoso. Pode até ser, naquele momento, ilusório. Pode até ser, naquele momento ilusório, de fantasia, onde a pessoa está ali com os hormônios à flor da pele, né? Onde o instinto primitivo, né? Aflorado, a flor da pele. Então ali ele quer mostrar que ele é macho, ele quer mostrar que é, né? É fêmea, né? Então tem que mostrar para a sociedade, tem que fazer graça para a sociedade. Ainda bem que eu não faço graça para a sociedade. Eu sou curto e grosso mesmo, eu não faço graça para a sociedade. Eu sou o que sou e pronto. Quem me quiser tem que me aturar do jeito que eu sou.
porque eu não faço graça para a sociedade. Ah, mas fulano, ciclano, para mim todo mundo é igual. Não tem esse, não tem aquela. Então, é a condição nossa aqui na Terra. Quantos se perdem neste período ilusório? Por isso que estamos dizendo que há só um caminho. Esse caminho ilusório, nós quem o construímos. Por isso que em outros vídeos, em outros livros que nós já esmiuçamos, se não me falha a memória, no livro anterior ao que nós estamos aqui agora, tive a oportunidade de tecer alguns itens com relação ao mal. E algumas pessoas não gostaram direito delas. Pois muitas pessoas acham que o mal foi criado por Deus. Ora, o mal é criação nossa. O mal é ilusão nossa. O mal é primitivismo nosso. Deus não criou o mal. Deus nos criou simples e ignorantes de conhecimento, mas todos suscetíveis à evolução, ao crescimento. Acontece que uns seguiram linha reta e outros foram beber água no poço do vizinho, não é? Uns foram comer mel no poço do vizinho. Você entendeu como é que é? Então, é assim que as coisas acontecem aqui na Terra. Então, vejamos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares ali, naquele estabelecimento, mansão, paz. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação, lá no corpo físico, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões... Olha só aqui, gente, olha aqui. Olha o que Druso está dizendo aqui. Aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. O preço das paixões é demasiadamente terrível. Nós pagamos um preço altíssimo por esse desequilíbrio, por esse equívoco, por essa ilusão que nós acreditamos como sendo paixão. Paixão não é só no sentido de um homem e uma mulher. Paixão, porque quantas pessoas, vamos simplificar isso aqui, porque quando fala em paixão, às vezes a pessoa pensa assim, bom, esse termo paixão tem a ver com o homem e a mulher. Não, tem a ver com a mulher e com o homem, no sentido, quantos bilhões de homens são apaixonados em drogas?
Quantos bilhões de homens são apaixonados em prostituição? Homens, pera lá, apaixonados em prostituição, apaixonados em furto, em roubo. Quantos bilhões de homens são apaixonados em drogas, em vícios diversos? Isso tudo significa paixões, delinquentes, paixões que atrofiam o raciocínio, que a pessoa não consegue pensar. Quantos bilhões de homens e mulheres são viciados na cobiça, paixões. Ele é apaixonado na cobiça através dos olhos. Paixões do ouvido em ouvir maledicências. Paixões da boca em falar promiscuidades, maledicências. Paixões do cultivo do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme. Paixões do apego material. Paixões dos transtornos neurológicos, transtornos obsessivos, transtornos emocionais e psicológicos, angústias, melancolias, ansiedades e depressões. Isso tudo significa paixões. Quantos bilhões de pessoas são apaixonados em carros, iates, apaixonados em contas bancárias volumosas, que são tidas como materialistas, apegados a bens materiais? Quantos milhões de pessoas são apaixonados em desequilíbrios, transtornos, síndromes, toques, hábitos, atitudes, comportamentos? Quantos bilhões de pessoas são apaixonadas em cigarro, em cachaça, em vinhos? Aí entra quantos bilhões de pessoas são apaixonados em cães, em gatos, excessivamente ao ponto de transformar e de se tornar obsidiados? Quantos bilhões de pessoas são apaixonados num homem, o homem numa mulher? Quantos bilhões de pessoas são apaixonadas em trair o outro pelos olhos, pelo pensamento, pelo desejo? Eu sou casado, mas eu gosto de trair a minha esposa pelos olhos, pelo ouvido. Eu sou apaixonado em trair a minha esposa pelo celular, pelas mensagens que eu mando para todas as mulheres, cobiçando uma aqui, cobiçando outra ali, e vice-versa. As mulheres também fazem isso com os homens. Isso tudo é paixão. Quantos bilhões de paixões compulsivas no alimento? As pessoas guloseimas, paixões compulsivas no gasto. Pessoas têm 1000 calças, compra mais 1000, mais 2000, mais 3000. Tem 1000 pares de sapato, quer ter mais 1000 pares de sapato.
Tem um carro, quer ter 10 carros. Tem uma casa, quer ter 10 casas. Tem uma fazenda, quer ter 1000 fazendas. Isso tudo é paixão. De forma que nós somos apaixonados em tudo que não presta. Isso significa paixão. Pois são raros aqueles que dizem assim: eu sou apaixonado em coisas que prestam. Você já parou para analisar? Que devido ao nosso primitivismo, parece que tudo conspira contra a nossa evolução, porque nós optamos pelo que não presta. Porque parece que o que não presta tem mais valor. Pois tanto é que nós aqui na Terra, infelizmente, só aprendemos a dar valor no que presta depois que nós perdemos. Depois que eu perco um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma avó, um vô, depois que eu perco uma casa, depois que eu perco tudo, depois que eu perco a minha saúde física, aí é que eu passo a refletir: ai meu Deus do céu, e agora? Por que que eu não fiz mais por ele ou por ela enquanto estava aqui comigo no corpo físico? Agora me bate um remorso tão grande, porque eu não fiz por eles o que eu podia ter feito mais. Ai, que vontade de abraçá-lo, nem que se fosse mais um minuto. Eu garanto para você, eu garanto com você, que o que nós estamos dizendo aqui, desculpa, vou te dizer uma coisa aqui agora, que vai mexer com você. Você pode ser materialista, você pode ser o que for nesse mundo, mas eu vou te dizer uma coisa aqui agora, vai mexer com você. Se até agora tudo que eu estou dizendo ainda não mexeu com você, o que eu quero dizer nessa história aqui, o que nós estamos querendo dizer aqui, o que Druso está dizendo aqui, é o seguinte: pense em todos os bens materiais que você tem, desde tua saúde, a tua visão, a tua audição, fonação, andar, pegar, raciocinar. Tudo isso são bens. Tudo isso significa riquezas. O lar que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem, o dinheiro que você tem no banco, as tuas casas, os teus carros, as tuas fazendas. Agora lá vem o gostoso agora. Eu garanto. Sabe tudo que você tem, que eu levei você a raciocinar nesse instante? Você daria tudo isso em troca de um minuto para abraçar o ente querido teu que retornou à pátria espiritual, que fisicamente nunca mais você o verá. Espiritualmente, sim. Mas no corpo físico nunca mais você o verá. Nunca mais. Sabe como ele era? Como ela era? Nunca mais você vai ter o prazer de abraçá-lo e apertá-lo e sentir aquele cheiro gostoso dele ou dela. Nunca mais. Acabou. Passou. Você fez? Fiz. Não fez? Não fará nunca mais.
Com aquele corpo físico, não. Com aquele corpo físico, nunca mais você fará isso. Mas vem, a história está em cima desse assunto. Mas você seria capaz de dar tudo o que você tem para ele se materializar na tua frente. Para ele voltar com aquele corpo físico e parar na tua frente e te dizer assim: eu voltei, estou aqui. Eu só posso ficar aqui 1 minuto. Esse corpo aqui é de carne, do mesmo modo que antes. Vamos dizer assim, eu vou usar esse termo mitológico. Eu ressuscitei. Esse corpo é o mesmo que aquele que se desintegrou lá no túmulo. É o mesmo. Só que eu posso ficar aqui ao lado teu 1 minuto. Só que para mim ficar aqui do teu lado 1 minuto, você tem que desfazer-se de tudo que você possui na tua vida. Riquezas, bens, vida, saúde, tudo. Você não daria tudo que você tem para abraçar o teu filho 1 minuto? Mais 1 minuto. A tua filha, a tua mãe, o teu pai. Você não daria? Fica no ar essa interrogação. Até o próximo vídeo.